Sejam muito bem-vindos a esta nossa aula completa sobre conformidade e regularização ambiental. O nosso objetivo hoje é bem direto: desmistificar um dos assuntos mais fundamentais para o setor produtivo rural brasileiro. Entender as regras de proteção da vegetação nativa pode até parecer um bicho de sete cabeças no começo, mas a gente vai ver que com a informação estruturada da forma certa, tudo faz muito sentido. A ideia desta nossa jornada é mostrar exatamente como a lei funciona no dia a dia e qual é o caminho mais seguro para manter os imóveis rurais totalmente em dia. Certo, vamos dar uma olhada no roteiro que preparamos. Nós dividimos essa aula em 6 passos rápidos. Primeiro, vamos passar pelo Código Florestal Brasileiro. Depois, entender o que é o CAR. Em seguida, olhar o fluxo do SICAR. Aí passamos para status e análise ambiental. Entendemos as notificações e passivos. E por fim, chegamos no caminho da regularidade. Vamos lá. Começando pelo nosso primeiro ponto, os princípios e objetivos do Código Florestal Brasileiro. Para a gente sacar como funcionam as regras de hoje, primeiro precisamos dar uma espiada rápida na base jurídica que protege a vegetação nativa no país. E olha só, a ideia de proteger as florestas não é uma invenção de agora, não. Essa história começou lá atrás, em 1934, com o primeiro Código Florestal. É super interessante notar que essa noção de uma responsabilidade dividida entre o poder público e os privados já tem quase um século. Claro que as coisas foram evoluindo, passando por aquele marco crucial, que é a famosa data de corte de julho de 2008 para as regras de supressão de vegetação, até chegar na nossa lei atual, de 2012, e é ela que dita exatamente as regras do jogo hoje no campo. E por que essa base toda é tão vital nos dias de hoje? Basicamente, o Código Florestal se apoia em dois pilares que, na verdade, andam de mãos dadas. De um lado, temos a sustentabilidade, com foco gigante em conservar a biodiversidade e ajudar na mitigação climática. Do outro, temos a conformidade legal. E esse segundo ponto é absolutamente essencial, porque é ele que garante a segurança jurídica indispensável para quem atua no setor agropecuário. Resumindo, regularizar a propriedade é ótimo para a saúde ambiental do país e excelente para quem está ali, de fato, produzindo. Bom, isso já nos empurra para a nossa segunda parte. O que é o CAR? Afinal, já que entendemos a lei, qual é a ferramenta específica que faz a ponte entre o que está escrito no papel e a prática real lá na terra? Pois é, a resposta atende pelo nome de Cadastro Ambiental Rural. Esta é uma ferramenta extraordinária de gestão. Trata-se de um registro eletrônico nacional. E a inscrição nele não é opcional, tá? É totalmente obrigatória para todos os imóveis e posses rurais do Brasil. O CAR atua como o coração do sistema, integrando e rastreando todos os dados. E tem mais. Além do papel óbvio na conservação, aderir ao CAR é o passaporte obrigatório para conseguir acessar linhas de crédito agrícola e incentivos fiscais. Sem ele, a operação simplesmente trava. E aqui a gente consegue visualizar brilhantemente como a tecnologia entra em campo. Através dessas ferramentas super avançadas de geoprocessamento, os dados espaciais da propriedade ganham vida no sistema. É justamente essa precisão toda, totalmente georreferenciada, que permite ao governo medir exatamente o que está acontecendo no terreno. Com esses mapas digitais, não é só atestar que está tudo certo, dá para calcular eventuais pendências e bolar estratégias muito precisas de recuperação ambiental. Mas o que exatamente vai para dentro desse sistema? Preencher o CAR exige um mapeamento de algumas camadas de dados muito específicas. Não basta só desenhar o perímetro da fazenda. A gente precisa identificar com precisão os limites da propriedade. E também as áreas de preservação permanente, as famosas APPs, além da reserva legal que é a RL. Entram também áreas de uso restrito, fragmentos de vegetação nativa que sobraram e as áreas consolidadas, que são aquelas partes da terra que já estão sendo usadas para a produção agropecuária. Dentre todas essas camadas, é fundamental que a gente domine bem o conceito de APP. As áreas de preservação permanente são zonas estritamente protegidas pela lei. Não importa se elas estão cobertas de mato nativo ou não. A função ecológica delas é insubstituível. Elas servem para preservar os nossos recursos hídricos, garantir que o solo não sofre erosão e assegurar que a fauna e flora consigam transitar. Passando agora para a nossa terceira seção, o fluxo do SICAR. Depois que a gente reúne todas essas camadas de dados em um mapa lindo, para onde tudo isso vai? Vamos entender o sistema que gerencia toda essa informação. Agora, o que é bem interessante de notar nessa parte é a comunicação constante entre três atores. Ali na base, tem o produtor rural enviando as informações. No centro de tudo, operando o coração do negócio, o próprio sistema SICAR, que recebe e armazena os dados do Brasil inteiro. E lá no topo, o órgão estadual de meio ambiente, o famoso UEMA, que é quem vai validar todas essas declarações.
Fica sendo um ciclo constante de envio, análise e correção. Trazendo esse fluxo para um passo a passo mais prático, funciona assim. O passo 1 é a inscrição, o momento de colocar os dados no sistema. O passo 2 acontece no automático, com a plataforma recebendo e guardando tudo no Banco Nacional. Aí vem o passo 3, que é onde a inteligência da auditoria entra em cena, com o EMA analisando os dados com lupa. E finalmente o passo 4 é a resposta. Ou o imóvel ganha o sonhado atestado de regularidade, ou recebe uma notificação exigindo que algum dado seja corrigido. E isso nos leva diretamente ao nosso quarto tópico, status e análise ambiental. Porque depois que os dados são enviados, eles não ficam pegando poeira. Eles passam por uma checagem rigorosa para definir a real situação daquela propriedade. Todo CAR tem um status que dita como o imóvel está perante a lei. Pode ser ativo, pendente, suspenso ou cancelado. O detalhe de ouro aqui é que a verdadeira tranquilidade e regularidade só existe enquanto o CAR está com status ativo. Se ele cair em pendente, é sinal de alerta vermelho. Significa que algum prazo foi perdido ou detectaram sobreposições severas de terra. Isso exige ação na hora, para evitar bloqueios em bancos e cooperativas. Além desse status geral, a gente tem que acompanhar a condição na fila de análise. Um cadastro novo entra como aguardando análise. Começaram a olhar, vai para em análise. O cenário dos sonhos é receber aquele selo analisado em conformidade. Mas, se o órgão ambiental achar algum probleminha com a APP ou a reserva legal, a coisa muda para analisado, aguardando regularização. Isso mostra que acharam algum passivo ambiental e que a bola voltou para os pés do proprietário. Chegando agora no tópico número 5, notificações e passivos. Quando o cadastro não passa de primeira e entra nesse status de aguardar regularização, os procedimentos corretivos precisam começar. Como a gente lida com essas pendências? O detalhe é que os órgãos ambientais não disparam notificações de forma aleatória. Os alertas vêm de gatilhos muito precisos cruzados pelo sistema. Geralmente, as notificações chegam por causa de sobreposição dos limites da fazenda com terras indígenas ou unidades de conservação. Outros gatilhos bem comuns envolvem cruzar com áreas que estão embargadas, casos de desmatamento injustificado depois da data de corte de 2008, ou, muitas vezes, simples errinhos de digitação na hora de fazer a geometria no mapa. E qual é o procedimento prático quando chega um aviso desses apontando um erro? A ação é super técnica. Lá dentro da central do proprietário, é preciso baixar um arquivo bem específico, que tem um formato .rst, que contém a declaração original. A partir daí, basta abrir o arquivo no sistema, corrigir exclusivamente os campos que o órgão pediu para arrumar e mandar o pacote de volta para uma nova rodada de análise dentro do SICAR. E assim chegamos à parte 6, o caminho da regularidade na prática. Vamos ver como isso se resolve na fase final de todo o processo. Com tudo certinho no sistema, como a gente conserta os problemas ambientais que de fato estão lá na Terra. A grande resposta é o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. Esse é o mecanismo definitivo de conformidade legal. Basicamente, ele é um conjunto todo estruturado de ações que devem ser feitas no imóvel para recuperar ou compensar algum dano antigo nas áreas protegidas, que o CAR acabou mapeando. É exatamente o PRA que transforma aquele passivo que estava só no papel em uma restauração ambiental de verdade. Navegar por esse programa exige um passo a passo certinho. O primeiro a gente já fez, que é diagnosticar o problema de forma bem clara lá dentro do CAR. O segundo passo, que é o que amarra a segurança jurídica do negócio, é assinar o termo de compromisso formal com o órgão ambiental do Estado. O terceiro e último passo é ir para o campo e executar, seja recuperando as áreas, deixando a natureza regenerar sozinha ou fazendo a compensação. Só lembrando de uma regra de ouro: a opção de compensar usando uma área em outro lugar só vale para passivos de reserva legal, não sendo permitido usar isso para reparar APPs. Então, olhando para todo esse processo, desde a história da legislação até o programa de regularização ambiental em si, qual é a grande lição? O objetivo principal dessa estrutura tecnológica fantástica é consolidar um banco de dados estratégico enorme. É uma inteligência de dados que deixa o Brasil fazer algo sensacional: conciliar uma produção agrícola que é altamente competitiva e de alto rendimento com a conservação essencial do patrimônio ambiental. É o equilíbrio perfeito sendo atingido por meio da informação. Fica então aquela reflexão final. Será que a agricultura intensiva e a conservação rigorosa conseguem mesmo dividir o mesmo território e prosperar juntas? Tudo o que vimos sobre o cadastro ambiental rural, com a sua transparência e clareza de regras, demonstra na prática que sim, isso é totalmente possível.
Chegamos ao fim da nossa aula estruturada. Esta foi uma apresentação de GeoAgro Brasil Bento, unindo conhecimento e regularidade no campo. Muito obrigado por acompanhar.